pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Banzé, nosso mascote, a Penélope, nossos ajudantes Mor, diretamente da T-Low's Garage. Quem está falando é o Lowrider. Estamos aqui para apresentar a vocês hoje esta obra de arte, né, do passado, esta Vulcan VN 800 1996. Tem uma história, como todas as motos que entram na T-Low, tem uma história muito interessante. Esta moto ficou abandonada dentro de uma garagem no litoral. Quando a gente fala litoral, aí a gente fala de praia de mar, água salgada, né? Ficou dentro de uma garagem por 4 anos, exatamente no mesmo lugar, sem nenhuma capa de proteção, sem nenhum tratamento em termos de uma graxinha, né, espalhada nas partes mais sensíveis da moto. Essa moto aqui, ela tinha muito cromo, ela era toda cromada, né? O pessoal que lembra aí da Vulcan VN 800, lembra como é que era o acabamento dessas motos, era muito bom. E essa moto aqui, ela não escapou à maresia. Então, quando a T-Low foi chamada para avaliar essa moto, né, de uma forma geral, ver se ela ainda tinha como voltar à vida e como é que se poderia, né, trazer essa moto à vida de novo, observamos que ela estava tomada de ferrugem. Os cromados, só para se ter uma ideia, tinham bolhas esverdeadas, né, o cromo tinha levantado em alguns pontos e o proprietário da moto então nos perguntou, né, se havia possibilidade de recuperação, e nós o questionamos, né? Vais querer trazer todos os cromos à vida ou tu quer fazer dela uma moto mais estilo hatch, assim, né? Uma moto mais estilo pós-guerra, né? Porque a Vulcan VN 800 ela tem toda aquela estileira, né, de uma moto bem antiga, né? Aquele motocão que o pessoal chamava, ao estilo pós-guerra. E aí o dono, ele disse para nós o seguinte: eu não quero cromo, eu quero essa moto em um tom de preto fosco e um tom de preto brilhoso em algumas partes. Todos os parafusos que a moto tiver, eu quero que eles tenham a cor original do parafuso. E passados alguns dias ele enviou para nós a foto de uma moto americana cuja cor era semelhante a um marrom ferrugem. E aí ele mandou a foto e disse: eu quero esta cor na moto, né, nos detalhes da moto, combinado com o preto fosco e o preto brilhoso. Então nós, com a ajuda aqui do nosso parceiro, né, que desenvolve as tintas para nós começamos a trabalhar na questão de fazer um acerto, né, de um marrom normal e fazer esse marrom chegar até o marrom ferrugem que o proprietário queria. Felizmente, né, a gente, quando tem o parceiro certo, a gente chega num bom resultado. E aí chegamos no marrom ferrugem, que é hoje, né, o que cobre as laterais, os paralamas. O tanque ele ainda não recebeu o verniz fosco, então ele ainda está num marrom como é que vai se dizer, um marrom mais forte, mais aberto, né? Mas em seguida aqui o tanque vai receber o tratamento final e ele já vai receber o verniz fosco. Mas o fato é que conseguimos alcançar exatamente a tonalidade da cor que o dono queria. E ele ficou, quando ele viu o marrom ferrugem, né, se formando aqui nas peças da moto, imediatamente ele mandou uma mensagem: pô, acertaram a cor da moto, era esta cor que eu queria. E um detalhe bem interessante é que quando nós desmontamos a moto toda, né, repintamos o chassi e tudo mais, e tiramos as peças para enviar para o jateamento de areia, porque as peças elas estavam muito ruins mesmo. Na sequência aí vão aparecer as fotos da moto como ela era, né? E aí nós enviamos as fotos para as peças para o jateamento. E o pessoal do jateamento disse o seguinte: olha, vai ficar, né, vão ficar alguns detalhes porque o metal foi corroído. Então questionamos o dono
se ele gostaria, né, que para essas peças de metal cuja o metal já havia sido de uma certa forma corroído, se ele gostaria que a T-Low emparelhasse, né, toda essa camada do metal para deixar ele totalmente liso, com acabamento perfeito. E nos surpreendeu quando ele disse assim: não, eu não quero que vocês deixem o metal perfeito. Eu quero que quem olhar para a moto entenda que essa moto teve uma história e que ela passou por toda essa história, né? Ela foi afetada pelo tempo, né? Então o que ele solicitou? Olha, podem fazer as pinturas em preto fosco, preto brilhoso, ali conforme a gente combinou, mas estes detalhes da moto exposta à maresia eu quero que permaneçam. Eu quero que, se a moto tem um estilão, né, pós-guerra, eu quero que a moto demonstre isso. Então aí a gente vê, né, pessoal, que a moto é personalidade, né? A moto ela tem que refletir a vontade do dono, e a T-Low ela tem que deixar a moto, fazer a moto chegar exatamente naquele estilo de personalidade que o dono quer dela. E aí o que nós fizemos? Pintamos essas peças mais rudes, etc., como os escapamentos, né? Podem notar que existem detalhes nos escapamentos que mostram que o escapamento ele teve um tempo de sofrimento, né? E aí nós usamos epóxi fosco aqui, né? Não fizemos cobertura com tinta brilhosa, nem com mais tinta fosca. Usamos apenas o próprio epóxi, que já dá um acabamento muito bom e também dá proteção ótima aos canos. E aí o dono ainda disse: eu quero, né, aquela manta térmica que tenha um padrão de combinação com o marrom ferrugem da moto. O que nós fizemos, né? Procuramos uma manta térmica de titânio, né, que é altamente resistente ao próprio calor, e não esqueçamos, né, mantas térmicas, elas absorvem a umidade ela fica aqui embaixo até que ela seja totalmente evaporada. Então procuramos essa manta de altíssima qualidade, procuramos numa cor que combinasse com marrom ferrugem, colocamos essa manta nós mesmos nos escapamentos. Utilizamos braçadeiras mais fortes, porque as braçadeiras de aço inox, elas tendem, né, dependendo do tempo que elas são utilizadas, elas tendem às vezes a afrouxar. Então nós utilizamos braçadeiras de parafuso mais finas, né? Usamos o preto fosco nessas braçadeiras para não perder o contraste com a moto. E aí, com o restante, todo o restante da moto, nós dividimos entre o preto brilhoso, alta qualidade, alto padrão, epóxi para dar o fosco em algumas partes da moto, e o preto fosco também para dar determinados acabamentos conforme a vontade do proprietário. Então a gente pode observar aqui que tem uns filetezinhos prata, né, nas aletas dos cilindros, e isso aqui a T-Low teve que fazer, né, depois de lixar tudo, remover toda a ferrugem. Nós tivemos que fazer esses acabamentos com um pincelzinho e uma tinta prata alta temperatura, né, para aguentar a temperatura de trabalho do motor. Tivemos que fazer ali com um pincelzinho aleta a aleta, para que ele tivesse esse contraste, né? Porque isso aqui faz parte da maior parte das Vulcan 800, do padrão original, e que ajuda, né, para quem olha a moto, essa é uma Kawasaki Vulcan VN 800. E um detalhe assim é que o proprietário, como ele queria fazer a mescla entre o preto fosco e o preto brilhoso, preferimos, né, pela vontade dele também, deixar no motor o preto brilhoso, né, na parte de baixo, no bloco do motor o preto brilhoso, usar o preto fosco nas aletas, né, em todas as aletas, e aí as tampas de válvulas que eram cromadas, maneira de dizer, que eram cor de ferrugem em preto brilhoso. E aí vindo aqui, né, pessoal, para frente da moto, a gente vê que esta dianteira aqui, ela dá um aspecto totalmente retrô na moto, né? Ele dá um aspecto totalmente pós-guerra, né? Que era aquilo que o proprietário da moto queria alcançar, queria visualizar. Então a gente observa que demos preto fosco
nas bengalas e nas canelas, né? O dono queria, o proprietário queria um detalhe estilo Harley, que eram as sanfonas, né? Procuramos sanfonas que se adequassem às larguras das canelas, né? E ao mesmo tempo fizessem a cobertura da parte cromada das bengalas, porque nós não podemos colocar tinta, né? E chegamos a procurar um processo de cromagem negra para que a gente pudesse cobrir o cromado das bengalas e não afetar o trabalho da suspensão, né? Porque o que acontece? Quando a gente pinta uma canela, uma bengala, e ela começa a trabalhar na canela durante todo o tempo, passando essa tinta sobre o retentor, tanto danifica o retentor, né? Gera resíduos que acabam estragando o retentor, como acaba descascando a canela. Então nós procuramos fazer a pintura fosca até onde não atrapalhasse esse processo, e depois colocamos a sanfona, né, sob medida, de acordo com aquilo que o dono queria, o proprietário queria uma sanfona mais larga, mais encorpada, né, que desse um ar forte na frente da moto. Este farol aqui, ele foi uma novela bacana, porque esse farol, vocês vão ver pelas fotos lá, ele estava tomado de ferrugem, né? Então aqui agora o farolzinho está num preto fosco, muito bonito, né? Substituímos o vidro dianteiro aqui, ele está bem mais bacana. Retiramos aqui o chapéu, né, que o pessoal põe, que estava num estado lastimável. Desmontamos a mesa inteira, trocamos rolamentos, lubrificamos toda a mesa, verificamos se não existia folga, refizemos algumas partes de metal aqui da mesa, etc. Trabalhamos aqui ainda estamos finalizando, porque a moto ela está em fase final de restauração. Estamos trabalhando aqui na questão do preto fosco, do guidão e dos risers. A ideia aqui agora é isolar toda a dianteira e dar um verniz fosco em tudo isso para proteção, né? Fizemos o mesmo com esta, inclusive aqui está tudo soltinho, tá? Por isso que não está tudo bem encaixado. Está em fase final também de trabalho. Recuperamos aqui o aplique do tanque, ele estava num estado também lastimável. Refizemos toda essa parte aqui das luzes de indicação por adesivagem, né? Notem que ficou um trabalho muito bem feito. O proprietário queria que ficasse ressaltado aqui a indicação do nível de óleo, né? Temperatura e os piscas, e nós conseguimos daí chegar num padrão bem bacana com a questão da adesivagem. Toda a parte interna do velocímetro ela foi refeita. Esse velocímetro ele estava num estado também caótico. E aí aproveitamos e na questão de refazer o visual da parte interna do velocímetro, já refizemos aqui toda a iluminação e colocamos toda ela em LED. Então mais adiante vocês vão ver esse velocímetro iluminado, vai ficar muito lindo, né? O dono, o proprietário aí adorou, né? E aí aros, o que a gente fez? Aros de roda estavam literalmente imprestáveis. Nós lixamos os aros, né? Depois ainda fizemos o jato de areia. Notem que aqui está até empoeiradinho, né? Não reparem. Mas refizemos todos os aros, recuperamos os aros e os raios e fizemos uma pintura epóxi também, combinando aqui com os escapamentos. Só que a pintura epóxi aqui ela é feita com brilho, né? Para dar aquela quebrada entre suspensão fosca e roda brilhosa, mesma coisa a roda traseira. Cabe observar que os parafusos todos, né, foram retirados, e aí os que o dono indicou, e foram todos eles escovados, né? Alguns a gente manteve um estilinho mais desgastado, conforme a vontade dele, e aplicamos sobre esses parafusos todos da moto verniz fosco, para que ele não, esses parafusos, isso aqui na verdade a gente chama de ferrugem controlada, para que os parafusos não tenham corrosão, não tenham oxidação. Então é isso, pessoal, nós gostaríamos de ter, espero que a gente tenha trazido aí um pouquinho do histórico dessa moça, né, da feiticeira, como o proprietário chama ela, né, o nome dela. Logo mais a gente vai ver essa moto roncando. Um detalhe importante, essa carburação aqui que era da Vulcan,
que normalmente o pessoal tem como uma carburação um pouquinho problemática no sentido de se localizar peças, de manutenção, porque a gente pode ver, né, se tiver que fazer uma manutenção aqui, praticamente tem que tirar o carburador fora, desmonta aquela parafernália toda do filtro e tudo mais, do filtro de ar. Então a T-Low vai resolver isso aqui de uma forma muito simples. Nós vamos colocar aqui um carburador de Fusca, adaptado com toda a giclagem para este motor de 800 cilindradas. E essa moto, além de um rendimento estúpido, ela vai ficar muito forte. Essa moto ela vai ter uma manutenção com relação à parte de carburação muito fácil, porque o carburador ele vai ser regulado aqui por fora mesmo. E outro detalhe é que as partes móveis do carburador do Fusca, o H30 PIC, o H30 PIC-X, as partes elas são muito poucas e é muito fácil fazer a manutenção, né? E depois vai ficar fácil, retira o carburador, faz a limpeza muito rápida, acha as peças com facilidade, né? Tanto diafragma, agulha, boia, tudo se encontra em qualquer loja de autopeças. E aí essa moto, ela provavelmente, é o que a T-Low espera, né? Ela vem a ter um rendimento, além de um rendimento muito maior, uma economia muito maior com relação ao carburador original. Está aqui o Banzé para não nos deixar mentir. Então, pessoal, o que nós fizemos além de todos esses trabalhos nesta moto até o momento, né? Nós diminuímos aqui a altura do guidão, o proprietário achava ele muito alto, então realmente, né, aquele guidão da Vulcan, ele lembra aí, né, um guidão avantajado, uma alça, né, e tal, e aí até nós só encostamos aqui para fazer as medições e tal. Então ele está praticamente finalizado. Esse guidão foi cortado, ele foi soldado, ele foi lixado e ele foi pintado, né? Agora ainda faltante o verniz, conforme a gente falou. Mas notem que praticamente não se nota que o guidão foi modificado, né? Ficou numa empunhadura, uma altura e uma largura muito boa. O dono adorou ali, o proprietário, né? Gostou muito do guidão. E uma outra questão que a gente fez aí, que pesa bastante numa moto que fica por 4 anos pegando maresia, foi a parte elétrica. A parte elétrica dessa moto estava bastante comprometida. Muito da fiação original foi refeita, né, nova. Não procuramos chicotes prontos, nós mesmos fomos refazendo toda a fiação. A moto já funcionou, né, mesmo com essa carburação que vai ser substituída. Os comandos de guidão todos já estão funcionando, farol, sinaleira, pisca. Depois quando ela estiver pronta, a gente vai fazer uma filmagem legal aí para vocês. E deixar o seguinte recado: se você aí que tem o sonho de ter uma moto desse estilo, seja ela qual for a cilindrada, seja uma moto pequena, grande, né, custom, e você acha assim que esse sonho é impossível, né? A T-Low ela ajuda muito nesse sentido. A T-Low ela localiza a moto, ela avalia o estado, ela, se necessário, negocia, né? Ela traz a moto para a T-Low, ela recupera, ela restaura, ela customiza a moto e também aí ela providencia todas as questões de entrega da moto ao proprietário, seja ele de onde ele for. Então, para você, assim, nunca pense que ter uma moto custom é impossível. Não é. A T-Low auxilia em tudo que for necessário nesse sentido e a moto ela sai daqui rodando e pronta, 100%. Uma coisa muito importante da gente dizer: a melhor moto é aquela que está na sua garagem. Não é a marca da moto, não é a cilindrada, não é o porte da moto, não é o acabamento da moto. A melhor moto é aquela que o proprietário entende que é a melhor moto, ou seja, aquela que está na sua garagem.